Olá pessoal, o meu nome é William, sou técnico de aplicação da Sysprice. A minha experiência com software CAM e usinagem, eu tenho 10 anos de experiência como instrutor de máquinas CNC, os mais diversos comandos, e tenho experiência em CAM há pelo menos 2 ou 3 anos no mercado. Então eu junto a parte de conhecimento de CAM e a parte de conhecimento de usinagem. Então o intuito desse vídeo, então dessa apresentação, foi exatamente de estar mostrando pelo menos 10 tipos de usinagem que a gente pode estar fazendo com o SolidWorks CAM. A primeira usinagem que eu fiz foi um faceamento simples. O intuito dessa demonstração foi exatamente poder fazer uma edição da estratégia e quando necessário, o software ele vai selecionar a melhor ferramenta, os parâmetros de corte e fazer a entrada, saída e a ligação da ferramenta. E tudo isso ele vai ficar salvo dentro do seu SolidWorks CAM. A segunda usinagem que eu fiz foi um esquadrejamento. Nessa operação eu procurei estar editando o desenho em 2D, que eu poderia também estar editando o 3D. Nesse percurso ele vai ser atualizado automaticamente quando eu faço uma edição no 2D. A terceira usinagem, eu procurei fazer uma cavidade aberta. Qual que é o intuito dessa cavidade aberta? Foi estar mostrando a simplicidade de estar fazendo uma cavidade nesse sentido e ao mesmo tempo está mostrando que você vai ganhar tempo na programação de uma cavidade simples e ao mesmo tempo vai economizar, vai otimizar o percurso da ferramenta. A quarta usinagem foi uma usinagem em 3D. Eu queria estar mostrando um pouco um exemplo de uma usinagem em 3D e um acabamento em 3D e mostrar que o SolidWorks CAM é possível também fazer uma usinagem em 3D. A quinta usinagem eu quis fazer uma comparação de uma usinagem convencional e uma usinagem trocoidal. E com isso eu consigo ganhar até 80% no tempo de usinagem. Eu consigo estar economizando. Inclusive eu consigo estar também aumentando a vida útil da ferramenta. A sexta parte, eu quis fazer uma comparação de uma usinagem convencional com a usinagem trocoidal. O ganho que eu tenho com isso chega a 80% no ganho na produção, incluindo o aumento da vida útil da ferramenta. A sétima parte, eu fiz questão de estar mostrando um fresamento para abrir furo com a fresa e também eu fiz um fresamento de rosca. São duas operações que são simples, mas para programar ele demanda um pouco de conhecimento e é um pouco chato de estar programando. Então eu quis mostrar exatamente a facilidade que você tem de programar essas duas estratégias. A oitava usinagem que eu fiz questão de estar mostrando foi uma usinagem como se eu tivesse uma máquina de corte a laser, um jato d'água, um corte a plasma ou até mesmo uma router CNC. Então eu fiz questão de também estar mostrando esse segmento e mostrando a facilidade que eu tenho de programar ou utilizando esse tipo de equipamento. A nona parte, eu fiz questão também de estar mostrando uma gravação. Então eu posso simplesmente importar um desenho em 2D, também eu posso estar usando o 3D e em cima da gravação eu faço a usinagem em cima dele. Então imagina como que é legal de, por exemplo, pegar um desenho em 2D da internet,
e fazer a gravação em cima, por exemplo, numa madeira. Também eu fiz questão de estar mostrando um pouco desse segmento. E a última parte, eu quis mostrar um pouco quando você tem uma outra operação, uma outra face da peça. Como, por exemplo, se eu tivesse que tombar a peça e fazer uma fração, um fresamento. Então, ele serve tanto para máquina com 3 eixos e também serve para máquinas com 4 eixos posicional e 5 eixos posicional. Então, essa primeira usinagem, eu fiz questão de fazer um faseamento, que é uma estratégia relativamente simples, só que eu gostaria de mostrar a automatização de uma estratégia relativamente simples. Então eu estou definindo o material em bruto, posso definir o material, o sobremetal, posso estar colocando um arquivo em STL ou puxando uma outra peça do SolidWorks. Nesse momento, estou colocando o ponto zero peça, que é o G54. E nesse ponto, eu estou gerando manualmente a estratégia de faseamento. O que eu quero estar mostrando nesse ponto é tudo que você faz de edição no faseamento. Essa edição ela fica salva. Então, as próximas vezes que eu for utilizar o recurso de faseamento, ele já vai puxar todos os dados da estratégia, como por exemplo o incremento vertical, incremento lateral, a entrada, saída, a ligação da ferramenta, a distância de aproximação, também a distância de segurança, o sentido de usinagem, se é concordante ou discordante, e também puxar o cabeçote de fasear com o respectivo avanço e a rotação. Nessa segunda parte, eu fiz questão de estar mostrando um outro tipo de usinagem, que seria usinagem de cavidade aberta. Então vamos lá. Eu vou fazer um esquadrejamento da peça. O próprio software ele já reconhece o contorno da peça e automaticamente ele já puxa a ferramenta, ele chama a ferramenta a melhor fresa, nesse caso, com a sua rotação, com o seu avanço, com o incremento vertical, o incremento lateral. E também, se eu fizer uma edição na entrada ou na saída da ferramenta, ele já fica salvo automaticamente. Repare que agora a entrada, ele está fazendo uma entrada, fazendo um arco na peça para exatamente estar amenizando o impacto inicial da ferramenta. E agora vamos fazer uma simulação com o faseamento e o esquadrejamento. Nessa usinagem, repare que do lado direito da peça eu tenho um pequeno rasgo. Se eu fizer uma modificação no desenho CAD, automaticamente o percurso da ferramenta também será editado. Pronto. Repare que aquele rasgo do lado direito não tem mais.
E agora automaticamente o percurso da ferramenta também foi alterado, sem que eu precise estar importando novamente o arquivo CAD, já que o SolidWorks é um software que é CAD e CAM. Então, dentro do mesmo software, eu tenho o CAD e tenho o CAM. Então, qualquer modificação que eu faça, o CAM também ele será modificado automaticamente. E agora eu vou estar mostrando uma outra usinagem, que é uma usinagem de cavidade, só que cavidade aberta. Repare que eu tenho ali duas cavidades, uma na parte de cima e outra aqui mais na frente. São duas cavidades que são abertas, então basta eu selecionar uma superfície e o software ele automaticamente ele já reconhece todo o perfil, e reconhecendo o perfil ele já entende que ele não precisa entrar na peça fazendo com entrada em hélice ou entrada em rampa, e ele pode entrar com a ferramenta fora da peça, assim economizando tempo e até gastando menos a ferramenta com esse recurso. E agora a próxima usinagem que eu quero estar mostrando é uma usinagem em 3D. Eu vou selecionar uma fresa de topo. Também eu posso estar selecionando uma fresa toroidal, que é uma fresa de topo com raio de canto. E vou mandar ele fazer um desbaste da peça inteira. Repare o percurso ali naquelas linhas que estão em verde ou azul, dependendo de como que você está enxergando as cores, que ele fez o desbaste da peça inteira. Só que tem alguns lugares que o software ele quis usinar novamente, e eu posso estar editando, eu posso estar limitando a usinagem. Então eu vou selecionar uma superfície e vou informar para o software que daquela superfície para baixo não é para estar usinando, e consequentemente ele não vai usinar novamente os lugares que eu já fiz, no caso o esquadrejamento e essa cavidade aberta. Agora eu vou fazer a estratégia de acabamento. Acabamento em 3D. Seria esse tipo de acabamento eu recomendo para peças que não são moldes e matrizes, tá? Por conta que ele não vai deixar uma qualidade superficial que um molde ou uma matriz ela exige. Mas caso a peça a ser usinada ela tenha uma superfície inclinada, tenha uma superfície côncava ou convexa, o software ele vai muito bem. Só que o acabamento que ele deixa não é um acabamento parecido com retificado, é um acabamento um pouco mais grosseiro. Então, quando eu configuro a estratégia, eu já posso deixar configurado o incremento vertical, que são as passadas, para quem já trabalha com moldes e matrizes sabe bem desses valores, que é o incremento de usinagem, ou você informa a crista, a altura da crista. São pontos específicos para quem trabalha nesse segmento. Agora vamos fazer a simulação. O primeiro é o desbaste. Reparem que ele vai desbastar a peça inteira até uma certa altura. Ele não vai fazer
o esquadrejamento e nem aquela cavidade que eu já tinha feito anteriormente. E agora eu estou dando um acabamento com uma ferramenta esférica, mas eu posso dar o acabamento com uma ferramenta toroidal. Depois que eu faço a simulação, eu posso estar salvando toda aquela simulação na extensão STL. E assim, toda vez que eu tiver que simular novamente, eu não preciso simular desde o início, porque o faceamento eu já vi que deu certo, o esquadrejamento eu já vi que deu certo, a usinagem em 3D eu já vi que deu certo, então eu não preciso ficar simulando tudo de novo para poder fazer as próximas usinagens. Então, nessa parte da usinagem, eu quero fazer uma comparação de uma usinagem convencional comparado com uma usinagem trocoidal. Então eu tenho na peça duas cavidades. Uma cavidade eu vou fazer uma usinagem convencional e na outra cavidade eu vou fazer uma usinagem trocoidal e vamos ver a diferença. Então, nessa primeira cavidade que vocês estão vendo, eu quero fazer uma usinagem convencional de cavidade. Vou selecionar uma fresa de topo de 20 mm, é uma fresa inteiriça de metal duro. Vou colocar 3.322 de rotação, com 742 mm por minuto de avanço, 60% de incremento lateral, ou seja, 60% da ferramenta em contato com a peça e 40% não, 1 mm de incremento vertical, e a entrada da ferramenta na peça, 5 mm de passo, ou seja, cada volta ele vai descer 5 mm, com um raio de 5 mm de abertura, ou seja, 10 no diâmetro. Então, é uma usinagem convencional que basicamente toda empresa que precisa estar fresando uma cavidade são dados de corte que todo mundo usa. O acabamento é um acabamento normal, tá? Não tem nenhum segredo, não tem nenhuma diferença. Eu vou pós-processar o arquivo para poder ver o tempo que vai gerar. E o tempo total ficou em 29 minutos e 47 segundos, ou 42 no tempo já corrigido. E agora vamos fazer a mesma coisa na outra cavidade, só que dessa vez com a usinagem trocoidal. Eu vou usar a mesma ferramenta de topo de 20 mm, fresa inteiriça de metal duro, mas dessa vez eu vou configurar com 12% de incremento vertical, de incremento lateral, com 20 mm de incremento vertical. Se a peça tiver uma profundidade de 25 mm, 30 mm, vou colocar o incremento total. Então, o incremento vertical é o total da cavidade. E eu tenho uma calculadora que ele vai me dar o avanço e a rotação. Então eu coloco a dureza do material, o tipo de cone, se vai ser um porta-pinça, um mandril hidráulico, um cone Weldon ou um cone térmico. E com essas informações que eu dou pro software, ele vai me dar o avanço e a rotação. E eu tenho uma calculadora que eu tenho ali o conservador e o agressivo. Eu posso estar mudando entre o conservador, que vai salvar um pouco mais a vida útil da ferramenta,
ou no agressivo, que vai me dar um tempo melhor de usinagem. E pronto. Ele me deu 6.376 de rotação, com um avanço de 3.158 milímetros de avanço em milímetros por minuto. Todo o movimento que a ferramenta faz é um movimento em círculos. Eu vou simular. Repare que o movimento que ele faz são movimentos em círculos. O nome trocoidal significa exatamente um nome técnico para movimentos em círculos. E pelo fato de estar fazendo o movimento em círculos, eu consigo estar garantindo que a ferramenta ele vai ter os 12% de contato com a peça. E os outros 88% não vai ter contato com a peça. E outra coisa interessante, pelo fato de estar usando o incremento vertical total, eu consigo estar distribuindo o desgaste da ferramenta. Agora, pós-processando, o tempo de usinagem ficou em 4 minutos e 27 segundos, para vocês terem uma ideia do ganho que eu tenho em tempo de usinagem. Nessa próxima operação, eu vou fazer questão de mostrar um recurso que é exclusivo da SolidWorks, que é uma usinagem baseada em tolerância. Como que ele funciona? Ele vai enxergar a tolerância dos furos, ele enxerga tanto a cota, ou ele enxerga a árvore de projetos. E de acordo com a tolerância, ele vai incluir uma outra ferramenta ou não. Se for um furo com uma tolerância mais apertada, ele vai incluir automaticamente um alargador, uma ferramenta de mandrilar, ou até mesmo uma ferramenta de fazer rosca, um macho. Então eu tenho ali dois furos, um furo com uma tolerância mais apertada de mais ou menos 2 centésimos e um conjunto de furos com uma tolerância de mais ou menos 2 décimos e meio. Então, dentro do meu software, eu configurei que tolerâncias abaixo de 5 milímetros ele vai adicionar automaticamente um alargador. Só que não é só um alargador que eu posso estar configurando. Eu posso solicitar para o software que tolerâncias abaixo de 5 centésimos ele pode estar, por exemplo, fazendo um mandrilamento. Ou, por exemplo, numa tolerância mais alta, eu posso pedir para ele já entrar com uma broca intercambiável de metal duro. Então são várias configurações que eu tenho para deixar o software mais automatizado possível. Uma outra coisa que é interessante para minimizar a troca de ferramentas, eu posso reorganizar as ferramentas, de deixar todas as operações com broca de centro juntas. Em seguida, vim com a broca helicoidal. E por último, vim com alargador ou um macho. Assim, eu evito trocas desnecessárias de ferramenta. Eu tenho aqui algumas configurações de furação com broca de centro, sem a broca de centro, com alargador, com a ferramenta de mandrilar, com a rosca.
e agora é só fazer a simulação. Então repare que a broca de centro, ela fez todos os furos antes, então ele não teve que entrar uma segunda vez para poder fazer o furo de centro. Então eles ficou mais organizado. E nesse momento eu quero mostrar como fresar um furo, e em seguida eu quero estar fresando rosca. Eu posso deixar no software um diâmetro máximo de furação com a broca helicoidal. Acima daquele diâmetro, ele sempre vai trazer uma fresa para abrir aquele furo com a fresa. E eu posso já deixar a configuração salva. Que nesse caso eu quero abrir o furo com a fresa, mas antes eu quero estar chamando uma broca intercambiável de metal duro. Eu não quero fazer com a broca de centro, então eu vou furar com a broca intercambiável. Em seguida eu quero fazer o fresamento, abrir o furo com a fresa, e depois eu quero fazer uma rosca, só que eu quero fresar essa rosca. Então eu quero fazer um M60 com passo de 3 milímetros. E a forma de configurar a rosca é extremamente simples, porque eu só preciso estar informando o diâmetro e o passo. O resto ele já calcula automaticamente, mesmo que o seu desenho não tenha nenhuma informação de rosca. Então é bem simples a configuração dele. E agora vamos simular. Abrindo o furo com a fresa. E interpolando uma rosca com uma ferramenta, com uma fresa de fazer rosca. E vocês podem ver pela simulação que eu consigo ver os filetes se está correto ou não. Nessa parte da usinagem, eu quero estar mostrando a parte de cortar chapa ou cortar alguma peça, como por exemplo, se eu tivesse uma máquina laser, uma máquina de corte a plasma, um jato d'água, ou até mesmo uma router CNC. Então, mesmo que eu não tenha o desenho em 3D, eu posso usar o próprio desenho em 2D, que nesse caso eu fiz um desenho simples, mas eu poderia estar importando algum desenho em DWG ou DXF e mandando fazer o corte em cima do desenho em 2D. Também eu posso usar o 3D tranquilamente. Quando eu configuro uma usinagem de corte a plasma ou laser, eu posso já deixar salvo toda essa configuração. Eu posso até estar renomeando como corte a laser, corte a plasma, o corte a jato d'água. E a forma que ele vai usinar, ele já vai ficar salvo, vai ficar já configurado. Repare então na simulação o movimento que a ferramenta faz. Se for laser, o movimento que o laser faz, o laser, o plasma, o jato d'água, ou uma ferramenta para poder cortar a peça ou cortar alguma chapa. Então é extremamente simples fazer uma usinagem nesse segmento.
E pronto, já está feito. Muito simples. E agora eu quero mostrar um outro segmento, que eu quero fazer uma gravação em cima do 2D. Também eu posso gravar em cima de um desenho em DXF ou DWG, ou simplesmente eu posso estar fazendo a gravação em cima de um 3D. O próprio SolidWorks ele já tem recursos de você criar o seu desenho em 2D, mas nada impede que eu entre na internet, faça o download de algum desenho em 2D e usando uma router CNC eu possa estar fazendo um desenho mais elaborado, mais artístico, por exemplo, num material que seja uma madeira, um plástico, ou até mesmo no aço, no alumínio. Então, para quem tem router CNC e precisa fazer uma gravação mais artística, basta pegar o desenho em 2D, ou fazer dentro do SolidWorks, ou importar o desenho de um outro software, e a ferramenta ele vai seguir exatamente aquele caminho em 2D. Vamos fazer a simulação. E pronto. Então toda a gravação também ele vai ficar salvo. Então a ferramenta para poder gravar, a rotação, o avanço e a profundidade, tudo isso já pode ficar salvo, que toda vez que tiver que fazer alguma gravura, ele já vai puxar esses dados. E a outra parte que eu quero estar mostrando, a última parte da usinagem, é uma usinagem em um outro plano ou simplesmente fazendo um outro setup. Por exemplo, pegando uma máquina com quarto eixo posicional, uma máquina com quinto eixo posicional, ou até mesmo uma máquina 3 eixos, que eu tenha que tombar a peça para usinar uma lateral, a parte de trás da peça. Eu posso estar limitando o reconhecimento, tá? Porque eu já esquadrijei a peça, eu já faceei, então eu não preciso que ele reconheça automaticamente. E com apenas 3 cliques, eu consigo fazer o software, ele já fazer ali a furação, fazer o fresamento da cabeça de parafuso e aquele rebaixo, tudo com as informações que eu já dei para o software anteriormente. Então ele já vai puxar automaticamente a ferramenta, os parâmetros de corte, o AP, o AE, e pronto. Ou seja, em 3 cliques ele já fez toda a lateral da peça. Valeu, gente. Em caso de dúvida, pode ligar no 0800 297 9000 para todo o Brasil. Em caso você seja de São Paulo, aí você tem o 2165 6980. E também temos o WhatsApp, que é o 11 99460 3315. Então, agradeço o tempo que você passou aqui comigo. Muito obrigado e até a próxima.